direção à eficiência das coisas, da felicidade, de tudo. Ok? A pedagogia, ela nos ajuda a fazer essa transição entre o ego, que somos nós, que somos a nossa individualidade, e o ethos, que é onde todos nós podemos viver e ser felizes. Não há felicidade somente no ego. É ilusória a ideia de que se eu só alimentar o ego, eu serei feliz. Essa é uma visão empobrecedora, certo? Então a valorização pedagógica, Luiz, é para nós fechar sempre a nossa atividade, indo em direção ao ego, tá? Como é que se faz a valorização pedagógica? De uma dinâmica, de um processo de aprendizagem. Com os conceitos. Ver se os conceitos estão lá, na dinâmica ou no próprio conceito construído. Isso é bem claro, não pode ser algo, tá ali. Subjetivo. Olha, na pedagogia do complexo, as coisas são como são. Você tem que procurar entender como se deu o processo. Né? Tá certo? Por quê? Porque a verdade é relativa. A objetividade é subjetiva. Pronto. Então a complexidade nos dá esse conforto de não querer que as coisas sejam sempre claras. Tá certo? Nós tivemos uma dança aqui. O que é a dança? Oh meu Deus! Claro, tem algumas coisas essenciais. Tem que ter o par, tem que ter a música. Mas se não tiver a música, de repente o par inventa a música, enfim, e aí? Está acontecendo a dança. Se não tiver o par, a gente até dança sozinho. Vai indo, entende? Então vai indo as coisas, né? Bom, então a valorização pedagógica dessa dinâmica agora, certo? Primeiro, excelente, utilizou um tetaedro perfeito, só faltou a palavrinha interação, mas eu acho que até tinha lá, né? Ordem, desordem, interação. Tá ali, tá tudo ali, cara. Vocês estão mostrando que o conceito está lá, tá certo? Então, pronto. É isso que tem que ser valorizado para a equipe, do ponto de vista conceitual, tá certo? Do ponto de vista conceitual. Agora, do ponto de vista da primeira parte, Eduardo, que é o revigar consigo mesmo, eu vi. Bom, mas eu vi porque eu também estou olhando lá e forçando a minha leitura, né? Que é aquela ideia de que o carbono, tu só vou a parte ali. Claro, nós somos o carbono somos nós. Entender que o carbono é uma molécula é a primeira molécula inverossímil. Inverossímil significa que não poderia existir. Não poderia existir, porque o átomo de carbono é o resultado do encontro de 3 átomos de hélio. O hélio é um átomo egocêntrico, ele não se afina com ninguém, muito menos com ele. Ele é nobre. 2 átomos de hélio não ficam juntos por nada nesse mundo. E quando 3 se unem, dá um troço lá e já não é mais hélio, é um átomo de carbono. Cria uma nova identidade. Eu não sou hélio, não, eu sou carbono. Eu sou a fonte de toda a vida, onde quer que ela vá. Então, no universo do sistema solar, poderia haver vida em todos os nossos planetas, porque o Sol bombardeou todos, porque a primeira lei do universo é a lei da doação. Ele doou a mesma quantidade de carbono para todos. Só que tem um detalhezinho, é como a dança. A dança da vida exige uma certa distância, sabe? Okay? Então, para que a vida acontecesse aqui na Terra, ela tinha que estar numa distanciazinha. Vênus está muito perto, Marte está muito longe, sei lá, ou é o contrário. Né? É Marte que é quente? Não, é quente. Então Vênus está mais longe, Marte mais perto. Eu falei certo, né? Vênus está muito próximo, aí não deu certo, mas
quantidade de carbono foi a mesma. Aí Marte está mais longe, também não deu certo. Deu certo aqui por pequenos graus de ajustamento. Se a Terra tivesse um pouquinho mais afastada, já não teria dado certo. Seja para dentro, seja para fora da órbita do Sol. Professor, e se a Terra não fosse inclinada, só haveria não haveria no Equador e nem nos polos. Pronto, então também já não ia dar certo. É tantas as chances de não darem certo, eram tantas, a começar pelo inusitado de formar uma molécula de carbono. A vida não era para ter acontecido. Ponto, acabou. É só ver os polos, né? São tão frios que é inóspito, né? Mas se fosse toda a Terra. Está claro isso? Então, a ideia da dinâmica é mostrar, Diego, que você não precisa mais dizer que uma coisa está separada da outra. Não, na dinâmica e na valorização, tu agora tem que inventar o teu discurso para não dizer, olha, é o seguinte, isso aqui as pessoas têm ela separada. Não, tu já não fala mais, tu tem que dizer que o carbono que virou petróleo, o carbono que foi fixado na Araucária, o carbono que está dentro, pois foi a salvação, cara, porque nós tínhamos 100% de gás carbônico na atmosfera e agora ficou 0,35%. Como isso aconteceu? Pois era o necessário para que nós pudéssemos atingir esse nível de complexidade humana. E onde é que foi o carbono? Pois a vida propriamente se carregou de fixar nas geleiras, fixar nas árvores, tá certo? Fixar em tudo. Petróleo, meu Deus, deixa lá. Nós precisamos do petróleo. Lá. Nós não podemos mexer no petróleo, porque, meu Deus, a vida levou 4 bilhões de anos para fazer aquelas poças de petróleo. Deixa lá, pelo amor de Deus. Aguardar tudo desse petróleo. Então nós temos que valorizar o petróleo, o carbono que está lá. Quando é que nós vamos fazer isso? A hora que nós soubermos identificar que o petróleo somos nós estamos no petróleo, que a vida é petróleo. Tudo isso está ligado, absolutamente tudo está ligado. Nós destruímos o petróleo porque nós não temos a mínima consciência do quanto nós somos carbono. Então eu motivo vocês, eu puxo vocês para construir as suas valorizações pedagógicas, já usando aquilo que o Mohan nos ensina, que é a segunda estrutura de aprendizagem associada com a primeira, a irredutibilidade. Fala aí. A Irredutibilidade. do quê? Do quê? Das três naturezas. A partir de agora você não pode sair por aí dizendo, não, porque existe uma física, existe uma biologia, existe uma... Não existe isso, não existe, só existe uma coisa, que é todas as três juntas. Não tem como tu falar de amor, tá falando de amor, sim, mas tá falando de amor porque o átomozinho lá veio, entendeu? Senão tu não falaria de amor. Ah, é? Ok? Então, não esqueçam disso. Na verdade, aprendam a usar as suas sinapses que você não vai esquecer. A irredutibilidade das três naturezas do fenômeno. Certo? E a segunda, essa é a segunda, a primeira é como é que você vai religar isso dentro da sua própria imaginação de humano, de Pedro. Ah, eu sou Pedro? Tá bem. Então como é que eu vou me ligar agora dentro de mim a consciência de que eu sou carbono? Cabe a você fazer isso. E aí, Pedro, você vai entrar na sala de aula, tu vai falar com as tuas crianças com uma segurança, com uma tranquilidade, com uma poesia, com tudo que tu imaginar e criar para fazer isso. Mas tem que vir de dentro de você. Se tu não tiver essa clareza conceitual e cognitiva, ou seja, emocional, não tem como criar. O bom que ela já usou no dela a criação e Pronto. imaginação, né? Não tem. Se tu não te assumir
como um ser criativo, cara, vá fazer qualquer coisa. Então, quando tu te assume como ser criativo, é o que você pode chegar mais perto da ideia de valorizar aquilo que existe de mais belo dentro de você. Certo? Que é a tua parte, digamos, divina, se tu quiser. Entendeu? Tudo ser criativo. Exatamente. Então, se tu te assume como um ser criativo, cara, esse é o caminho. Tá bom? Parabéns, muito bom. Já mudou o nome Já. da dinâmica, professor. Já, é A gente isso. estava chamando de dinâmica do petróleo, pode ser da dança dos carbonos, né? Pode ser. Eu já queria aproveitar para fazer Dança dos dizer carbonos. também para Ian, foi muito boa a tua recuperação dessa questão da criatividade. Ela é crucial. Ela é crucial. Ou seja, se tu não te assumir como um ser criativo, acabou a tua história. Nesse mundo, acabou. Certo? Por quê? Porque, cara. Né? Pois até o hélio se recria. Como é que tu não entende? A criatividade é a essência de toda a história dessas coisinhas que nós estamos vendo. Então dizer que as moléculas não têm criatividade, aqui na sala de aula a gente já não precisa mais dizer isso. Ó, cara, um DNA quando se separa, o que é aquilo, cara? Tu vai dizer que moléculas não têm criatividade? Não dá mais para a gente dizer isso, nós aqui, certo? Enquanto você não domina bem essa essência da criatividade física e biológica, a gente não precisa estar dando palestra sobre isso, claro. Né? Mas que você precisa dominar isso para entrar na sala de aula e tentar mostrar para os seus alunos que, pois, até uma molécula, pô, que a criatividade maior do que o que existe no núcleo do átomo? É impossível. Né? Então, parabéns a Ian por trazer essa pincelada lá dessa dinâmica. Criar é ser imortal. Claro, nós não estamos aqui nos comparando a Deus, nós estamos falando do imortal do humano. Da humanidade. E que bom, tem aí alguns bilhões de anos, né, para a gente chegar a dizer essa frase, tá certo? Mas criar é querer ser imortal. Imortal no sentido de responsabilidade entre gerações. Sim, deixar o seu legado. Para as gerações. E é claro, um legado de bondade. Tem que estar esclarecido. Sim, claro. Um legado de bondade. Um legado já é o teu melhor, né? É, sim, mas tem gente que está deixando coisa ruim aí, né? Não é um legado, então. Sei lá eu, tá bom? Mas vamos esclarecer que é um legado. É um karma. Mas nós Mas o queremos karma um pode legado, ser não bom um karma. também. Nós queremos deixar um legado. Por que nós estamos trabalhando aqui? Por que esses jovens vieram do Haiti aqui? Eles querem deixar um legado. Só que vamos esclarecer entre nós que é um legado de bondade, é um legado de inclusão, não de exclusão, é um legado de respeito, é um legado de amor. É disso que nós estamos falando aqui. Tá certo? Não é um legado de ódio, de indiferença, essas coisas feias. Tudo isso é coisa feia, certo? Não é bonito. Ok? Assim a gente vai se esclarecendo, aos poucos. Eu não posso falar isso na primeira vez que te encontro, certo? Porque você pode se assustar, pô, esse cara é louco. Mas à medida que a gente vai convivendo, aí tudo começa a ver, não, coisa séria. E esse é o meu caminho. Ó, e aí tu começa. Professor, sabe por que eu acho que a criatividade ela é tão tolhida Sim. na vida das pessoas? Assim. Não, diga. Na aula passada eu estava dizendo que o sistema ele favorece a redução dessa, não a redução, mas o corte total da criatividade a partir do momento que ele favorece uma unanimidade burra. Sim. Eu acredito que assim, as pessoas hoje em dia, né, a gente tem 20 e poucos anos aqui, a faixa do médio, e eu acho que são 20 e poucos anos de vivência dentro de um sistema falho que na minha opinião é assassino. Acredito que por não
poder expressar a sua criatividade de forma livre, e aí a gente coloca assim a palavra livre, a liberdade como uma coisa complexa, eu acredito que as pessoas, isso foi o que gerou a tamanha insatisfação e negatividade que a gente vê na sociedade hoje, que é a mais-valia, o olho por olho, dente por dente, aquela coisa do combate, da competição. Eu acho que essa soma de sentimentos ruins gerados pela incapacidade de você se expressar, isso você vai se enclausurando com um monte de coisas ruins e aquilo você não... aquilo fica dentro de você e a forma como você interage com o mundo, você quer de qualquer maneira expressar a sua criatividade, mas você não sabe como expressar. E se você não toma muito cuidado, você expressa de uma maneira errada. Pela falta também de exemplos. De pedagogias, talvez. De pedagogias. Eu não digo errado. Acho que isso é o final, assim, é como se fosse a síntese de todo o sistema, de todo o sistema pedagógico que a gente foi exposto até agora. Ou seja, a pouca pedagogia que tem no sistema. Né? Ok, vamos avançar agora no próximo grupo? Pode ser nós? Vamos. Tá, então a gente faz um círculo no meio, assim, ladinho, pra você. Passar pra cima aqui. Pode ser um ovo. Então dá, vamos ver para fazer Pode. Enquanto vocês ficam nesse círculo, a Fê vai colar uns papeizinhos nas costas de vocês, não é pra ler, tá? Esses papéis. Sempre leio as coisas. Aí eu quero que vocês prestem atenção que eu vou explicar como é que vai funcionar a dinâmica. Mas não estiver explicando, não precisa prestar atenção em mim, depois eu vou explicar pra vocês. Todo mundo vai ter um papelzinho nas costas, que é um indicativo do que fazer, descrever alguma coisa ou para fazer alguma ação. Cada um vai ter esse indicativo nas costas. O que vai acontecer? Depois que tiver todo mundo colado, eu vou dizer já, vocês podem assim, ir interagindo de 2 a 2. Como que vai acontecer? Eu tô com um papelzinho nas minhas costas, ele também tá. Todo mundo vai fazer isso ao mesmo tempo, cada um na sua dupla, tá? Aí eu vou primeiro ler o que tem nas costas dele. Eu li o que tem nas costas, descrever alguma coisa. Eu não vou dizer o que é pra ele. Eu vou apenas descrever essa coisa sem dizer. Aí eu descrevo, aí depois que lê nas minhas costas vai descrever pra mim. Depois a gente terminou, a gente vai trocando. Descrever, falar, vai ter diferentes ações. Vai ter alguns que são ações, assim, faça alguma coisa. Vocês vão interagindo. Aí fez, vai falando, vai interagindo, porque no momento eu vou dizer, tá bom, já interagindo. Só descobrir sem falar. A ideia é, eu vou interagir com várias pessoas, as pessoas vão me dizendo e eu vou tentando descobrir o que será que está escrito aqui nas minhas costas, tá? E a pessoa não fala, mas guarda pra si. Depois no final a gente vai valorizar o que vai ser descoberto. Como que é feito essas descobertas. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida de como que vai acontecer? Aí já tem coisas, a gente pegou, foi feito algumas frases que talvez tenham coisas que vocês não conheçam. Talvez tenha que escrever alguma coisa que talvez vocês não conheçam. Aí o que vocês fazem? Vocês tentam imaginar o que é, tentam falar, sem dizer a palavra, não tem problema. Não pode ser a palavra. Não pode ser a palavra, mas vai estar escrito todos os papéis. Sem querer falar a palavra. Vai estar escrito assim, ó, descreva o ar-condicionado sem falar a palavra ar-condicionado. Aí você vai lá e vai falar. E assim vocês vão construindo esses conceitos, tá? Vocês pegam os conceitos que vocês têm e vão descrevendo. Se for alguma coisa que vocês não conhecem, vocês tentam imaginar o que poderia ser. Tá? E eu vou dizendo troca, vocês vão trocando. Isso. Como que tá os papéis aí? Vai ser papel Mais mímica de noosfera. Noosfera. Não, Faz aí muita mímica deve ser.
E o carro tá colando. Aqui, né? Vai, negotropia, vai. Eu tô dando... Peguei primeiro. Mas só respirando Não, Respira bem, né? Assim, quando a gente Vou parar de tocar mais. Isso foi. Cachaça vai ficar de boa, rapaz. Gente, tá todo mundo com papel?